Boa noite a todos, a todas. Trago um abraço caloroso de Fabiano de Cristo a todos os irmãos do Núcleo Chico Xavier. Nós vamos, essa noite, conversar sobre um texto do livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. E no item 25, nós temos uma história contada por Jesus, intitulada A Visita da Verdade. A gente, às vezes, quer tanto saber a verdade de tudo, o porquê do porquê, mas por que comigo, não é assim? Por que está difícil? Por que isso? Por que aquilo? E a gente questiona, e a gente implica, e a gente chora, mas nem sempre nós realmente estamos preparados para sabermos das nossas verdades. Muitos já me perguntaram, por quê? Por que para vocês espíritas, vocês falam da reencarnação, E por que quando a gente reencarna, a gente não lembra de nada do que aconteceu em outras vidas? E normalmente a gente avisa, fala para as pessoas, comenta que o esquecimento, ele é uma bênção. Porque é claro que nós, até porque fomos feitos pelo amor do Pai, acreditamos que somos pessoas ótimas, Minha mãe sempre diz, ela é um amor, e eu confirmo, que mamãe diz, eu não vou mentir. Então, eu acredito que eu seja um amor. Porém, eu sei que a minha mãe me ama pelas minhas qualidades, mas ela conhece também, e muito bem, os meus defeitos. Assim, é Deus, nosso Pai, que quando nos deixa cegos para o nosso passado, para nossas outras vivências, ou quando Ele nos coloca em que para nós seriam chamadas de grandes provações, é porque Ele sabe da nossa capacidade de enfrentarmos, de conseguirmos executar as missões que aqui viemos para cumprir. Porém, ainda assim, nós normalmente reclamamos. Não tá fácil. Queria saber por que eu estou passando por isso. Essa é uma das principais perguntas que a gente vira e mexe, sente aquela interrogaçãozinha, se não está na mente, está no peito, naquele incômodo, naquela fraqueza nossa de simplesmente seguir com fé, com esperança e com caridade. E a história que eu vou contar para vocês hoje é numa reunião em que os apóstolos estavam reunidos na casa de Simão. Jesus é indagado por Pedro, que lhe pergunta, Senhor, que é a verdade? E aí, o mestre explica que a verdade, ela é a luz divina e total, aquela que não tem filtro,
que deixa ver todas as nossas ruguinhas, os nossos defeitos, tudo. É a luz total, plena, aquela que mesmo que a gente passe todo o corretivo, toda a base do mundo, não vai esconder o que nós realmente somos. E aí, falando sobre essa luz e contando que ela é a nossa verdade, Jesus começa então a contar a história de um certo homem. Eu não vou ler o texto para poder agilizar no nosso tempo, mas eu aconselho a todos que olhem ou que olhem todos os textos desse livro, Jesus no Lar, porque são obras que nos fortalecem a alma, o pensamento, o conhecimento. E então Jesus começa a contar a história que, certa feita, um homem se encontrava em uma caverna escura. E ali, em meio àquela escuridão, ele já estava lá há um bom tempo. Ele começou a reclamar e dizer, né? Pobre de mim, Senhor, que estou aqui. E ele se achava, antes, um homem ótimo, né? Muito bom, muito poderoso, e que de repente se encontra ali, em meio à escuridão. Como? Quando? Por quê? Por que eu? Aquela que a mamãe diz que é ótima, estou aqui, nessa escuridão. E depois, se fosse só isso, mas esse lugar fede. É horrível estar aqui. E ele vai clamando a Deus, olha, eu não aguento mais estar aqui, me ajuda, né? Me dá um apoio, eu preciso, que é o que nós todos fazemos quando estamos em apuro, né? E ele chorava, bradava, não ocultando todas as suas aflições e exigências. E aí, notando o nosso pai, que aquele filho, né, formulava muitas súplicas incessantes, aquelas que os nossos netos ficam, faz, vó, né? E os pais dizem, não faz, vó, e a gente fica com o coração apertado. Imagina Deus, nosso Pai, né? Ele percebe aquela aflição toda, se comove, e aí, profundamente compadecido, ele envia a este homem a fé. A sublime virtude, então, exortou-o a confiar no futuro e a persistir na oração. A fé veio, acalmou-lhe, né? Disse, tenha fé, meu filho, espera mais um pouco, confia, né? Porque quem tem fé em Deus e nos ensinamentos de Jesus precisa realmente confiar. E confiança daquela que tem todo o nosso crédito. Que não basta só assim, né? Ah, eu confio, mas tá tudo escuro aqui, eu não vou dar mais um passo à frente, mesmo que ele diga, eu sei lá o que tem na minha frente. Então não está confiando, né? Mas essa é uma outra história. E aí, a fé, né? Então vem, fala para ele, persiste na oração que tu vai. Porque a oração, o que ela faz conosco? Ela nos fortalece,
ela nos aproxima mais do Pai. Só que o infeliz consolou-se de algum modo, mas em breve tempo voltou a lamuriar. Porque a gente é assim, pede, dá um afago, a gente, tá bom. Só que daí encontra uma pedrinha no meio do caminho, já para no lugar e já diz, mas agora tem essa pedrinha. E não obedece o que nos foi pedido fazer. Orai, se ligue a Deus com bons pensamentos, porque a oração é para ser essa vibração positiva, mesmo que seja por pedidos, mas com vontade, com fé, para que tenhamos esse diálogo com o Pai. E aí, voltando, com todas as suas lamúrias, ele queria fugir daquele lugar e, como se lhe aumentassem as lágrimas, o Todo-Poderoso mandou-lhe a esperança. Compadecido, Vou mandar uma outra irmã lá para quem sabe agora ele se fortaleça, acredite, E a esperança, então, foi até ele. A emissária, afagou-lhe a fronte suavemente e falou-lhe da eternidade da vida, buscando secar-lhe o pranto desesperado. Para isso, rogou-lhe calma, resignação, fortaleza. Calma, meu filho, tudo vai dar certo. Não é assim quando a gente tem que levar os filhos para dar uns pontos, num corte de um tombo de skate, ou de uma unha que arrancaram no futebol, ou, enfim, em qualquer outras artimanhas que nós, enquanto crianças, no plano físico, também rasgamos a nossa pele, E a gente vai dizer o que para o filho? Não, dói, eu vou te levar, mas dói muito. A gente diz, dói, mas calma, filho, confia na mãe, É para o teu bem, o médico já vai dar anestesia, vai passar. Tem que ter um pouquinho de paciência, porque afinal de contas, o machucado foi profundo. E a gente acalenta, os nossos amados. E a esperança, então, fez isso com o nosso irmão. Porém, o pobre pareceu melhorar, mas, decorrida algumas horas, retomou a lamentação. E então, dizendo que não podia respirar, clamava em desalento. Conduído, determinou o Senhor, então, que a caridade o procurasse. E a nova mensageira acariciou e alimentou-o, endereçando-lhe palavras de carinho, qual se fora abnegada mãe. Todavia, porque o mísero prosseguisse gritando revoltado, o pai, compassivo, enviou-lhe a verdade. A gente faz isso, com as crianças. Não, vai doer, mas é só um pouquinho, a picadinha. Depois que der anestesia, passa. Mas ninguém fala que a anestesia dói. Porque não precisa, Para que a gente vai esfregar essa verdade? Para a criança ficar mais apavorada? Não tem necessidade, A gente sabe que vai doer, vai segurar forte na mão deles, vai abraçar se for possível, mas é necessária aquela dor. Até porque ela vai suavizar as dores maiores.
E então, Jesus mandou-lhe: tá bom, você quer saber a verdade? Quando a portadora de esclarecimento se fez sentir na forma de uma grande luz, o infortunado, então, viu-se tal qual era e apavorou-se. Lembro da verdade? Que a gente nem sempre está preparado para ela. Como eu costumo brincar com o pessoal lá em casa, me ó deixe. Né? Quer dizer, olha, não pergunta muito, deixa, acredita, caminha, reza e vamos em frente. Porque se ficar querendo saber muito, pode não gostar da resposta. Então, deixa. Vai em frente. O que já foi, já foi. O dia tem 24 horas para nos dar até essa oportunidade. Um acaba e outro inicia. Um dia não é igual ao outro. Nenhum minuto é igual ao outro. Mas nós somos teimosos, reclamões, e ele então apavorou-se. Porque quando olhou para si, ele que se achava o queridinho da mamãe, forte, bonito, um homem pleno, viu que estava super abatido, o corpo banhado de feridas, e que o fedor ao qual ele reclamou tanto era dele que vinha, e não do lugar onde ele se encontrava. Ficou envergonhado. O corpo era um conjunto monstruoso de chagas pustulentas da cabeça aos pés. Agora percebia, espantado, que ele mesmo era o autor da atmosfera intolerável em que vivia. A gente tem que parar de culpar o outro, porque tudo está em nós. Nós é que precisamos limpar as nossas feridas, as nossas dores, e não querer que o outro, e nem responsabilizar o outro pelas nossas chagas. E Deus, com toda a sua bondade, permitia a ele que não as visse, mas que tivesse um pouco de calma. Porque com essa calma, com essa oração, com essa resignação e com essa fé, e sendo caridoso para consigo mesmo, ele poderia, quem sabe, dali a 1, 2, 7 dias, estar limpo, belo, e poder então sair à luz sem temer. O pobre tremeu cambaleante e, notando que a verdade serena lhe abria a porta da libertação, horrorizou-se de si mesmo, sem coragem de cogitar da própria cura, longe de encarar a visitadora frente a frente, para aprender a limpar-se e a purificar-se. Fugiu, esbaforido, em busca de outra furna onde conseguisse esconder a própria miséria que só então reconhecia. Nós não temos ainda a capacidade de nos autocurarmos. Somos ainda incapazes. Pequenos arranhões
nós nos fortalecemos, vamos na casa espírita, tomamos um passe, mas a maioria das nossas chagas, nós precisamos desse apoio. Precisamos crer e acreditar e dar crédito, confiança nos ensinamentos que Jesus nos deixou, dizendo: calma. E como a nossa mãe Maria também nos recomendou, tudo passa. Se nós absorvermos essa certeza, as coisas vão acontecendo. Só que ainda somos crianças birrentas e, como tais, consertamos uma coisa, daqui a pouco vamos lá e reclamamos por outra. Somos insatisfeitos, mesmo tendo já o conhecimento de que aqui nós viemos para a escola e o hospital. Escola essa aonde precisaremos aprender muito e provavelmente fazer o possível para também ensinar, porque não basta que nós tenhamos o conhecimento. Água parada estraga, conhecimento que não é dividido também se perde no tempo. E fora isso, nós temos o hospital, aonde receberemos a caridade daqueles que de nós irão tratar. E precisaremos devolver a caridade àqueles que nós podemos tratar. Mas eu não sou médico, não vou estar em hospital, não tenho nada da área da saúde. Mas nós todos nós temos da área do amor. E o que muitas vezes acalma, pacifica a dor de um irmão é o remédio do amor, muito mais eficaz do que qualquer medicamento clínico que ele esteja recebendo para as suas dores. Todos nós temos oportunidades nas quais nós seremos servidos de acordo com as nossas necessidades e aonde precisaremos também exercitar a servidão, porque assim nós movimentamos o amor, que é a caridade, em benefício de todos os nossos irmãos. O mestre fez longa pausa e terminou. Assim ocorre a maioria dos homens perante a realidade. Sentem-se com direito à recepção de todas as bênçãos do Eterno e gritam fortemente, implorando a ajuda celestial. Enquanto amparados pela fé, pela esperança ou pela caridade, consolam-se, desconsolam-se, creem e descreem, tímidos, irritadiços e hesitantes. Todavia, quando a verdade brilha diante deles, revelando-lhes a condição em que se encontram, costumam fugir. Apressados,
em busca de esconderijos tenebrosos dentro dos quais possam cultivar a ilusão. A gente briga, reclama com o papai e com a mamãe. E como eu tenho postado várias vezes aí nesses, acho que é TikTok o nome, sei lá. A criança faz a malinha e vai para a casa da vovó. Mas também se lá a vovó disser não, o que será que acontece? E infelizmente, meus irmãos, sem querer trazer histórias trágicas, muitos dos nossos irmãozinhos acabam por acreditar que a única saída é tentar dar fim à sua vestimenta corpórea, pensando, acreditando que ela dará fim à escuridão em que vivem. E num mês que se encerra, onde não só nele precisamos e devemos lembrar que o suicídio não é fim de nossas dores, mas simplesmente uma mudança de estado e a continuidade das dores para aqueles que não acreditam que a vida não cessa. Aliás, aqueles que não acreditam que a vida cessa, né? Desculpem, com a morte física. A morte é uma mudança de estado. E se não quisermos mudar do ruim para o pior, nós precisamos mudar através da fé, da esperança e da caridade, onde elas nos mostram e mostrarão a todo instante que tudo tem seu tempo, que tudo passa, que se orarmos, teremos auxílio. Se tivermos paciência, as coisas mudam. E se tivermos esperança, as coisas acontecerão. Que possamos sempre observar esse caminho, porque o pouco de luz que nós hoje temos em nossas vidas, muitas vezes ainda nos fazem querer nos esconder em cavernas escuras. Mas essa não é a única solução. Podemos pedir a ajuda, o auxílio. Podemos exercitar a nossa humildade, a nossa compreensão da nossa fragilidade física, emocional e espiritual. E ao pedir o auxílio com fé, esperança e caridade, nós não nos sentiremos sozinhos, porque o amor de Deus completa todos os nossos espaços vazios. Então, que possamos, não só nesse mês que se encerra, mas durante todos os períodos da nossa vida, do ano que continua, lembrarmos de abraçar mais, aconchegar mais, levar mais a fé, a esperança e a caridade a todos aqueles
que se encontram perdidos nas cavernas da escuridão. Estender-lhes a mão é o mínimo que podemos fazer na nossa missão de aprender e servir. Que Deus, nosso Pai, e o Mestre Jesus continuem a nos proteger, orientar e guiar. Que assim seja. E obrigada a todos.